E Romani, como que eu faço? Vamos supor que eu fiz todo o alinhamento de expectativas com a pessoa, eu alinhei expectativas, eu expliquei que terapia não é uma pílula mágica, e ainda assim a pessoa não está progredindo, não está tendo resultado. O que é ter resultado para essa pessoa? Porque se a pessoa estiver... Olha, aí vem a questão. Se a pessoa estiver recebendo uma promoção de autoconhecimento, ela está evoluindo. E aí, não adianta você estar transformando. Você tem que ajudar a pessoa a perceber a transformação. Como eu faço isso? Gente, isso vale ouro. Você, dentro das sessões, faça perguntas que promovam o autoconhecimento. Se a pessoa não está conseguindo manter ou transformar ou ter resultado, é porque está faltando autoconhecimento para ela. É porque você talvez está querendo o desenvolvimento pessoal dela, sendo que ela não desenvolveu o autoconhecimento necessário para jogar na próxima fase. Ela ainda não tomou consciência, ou talvez tomou consciência, mas não conseguiu ficar inconformada com a vida que ela está vivendo a nível profundo, ao nível que ela fala, a roupa velha não serve mais, eu vou fazer diferente. Então, nessa fase aqui, é importante você trabalhar com questões que vão trazer reflexões sobre ela. E que ela vai perceber que as sessões estão sendo muito ricas. Mesmo que, vamos dar um exemplo que a pessoa deseja fazer uma excelente apresentação em público. Talvez ela não evoluiu em direção a fazer a apresentação em público, mas ela evoluiu em conhecer a si mesma. E aí fica um passo. É como se agora fica mais fácil dela evoluir na apresentação em público. E você explicar isso para ela. Falar, olha, talvez falte isso. Olha, a gente vai trabalhar processos de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é o que vai sustentar a sua transformação no longo prazo. E falar sobre isso com a pessoa. E aí você pode fazer exercícios de análise de perfil de personalidade para ela entender mais sobre a personalidade humana. De repente, ela entende que aquela pessoa que estava criticando ela tinha um perfil mais dominante e ela um perfil mais harmônico, um perfil mais estável. E por isso ela sofria tanto. E aquilo já ajuda ela no processo de despertar dela. Outra coisa que acontece... Vamos lá. Outra coisa que acontece. Você pode fazer perguntas e conectar com a pessoa, com a história da pessoa. Trabalhar questões como, me fala um pouco mais sobre como era o seu relacionamento com seus pais, como foi a sua primeira infância, até os seus 7 anos, e depois, dos 7 aos 12, como foi? E depois, na adolescência, como era a sua relação com os seus colegas? E depois, já entrando para a vida adulta, como você fez faculdade, não? Como foi a sua relação, o primeiro trabalho? Me fala um pouquinho. Quais foram os principais desafios na sua história? E quais foram os momentos marcantes que foram muito positivos também na sua história? Conversar sobre isso com o cliente. Isso promove autoconhecimento, isso traz evolução para ele. Talvez você não está sabendo literalmente fazer as perguntas certas e fazer com que ele perceba. Porque não é só sobre fazer um bom atendimento, é fazer a pessoa perceber também que está tendo um bom atendimento. E aí, como você faz isso? Exemplo, você está fazendo questões de autoconhecimento como essas que eu acabei de falar aqui. Aí depois, você pode chegar e falar o seguinte, olha, ao final da sessão, você pode falar para a pessoa, olha, essa sessão, o objetivo foi trabalhar um processo de autoconhecimento, entender mais sobre os perfis de personalidade e tal. E me fala para você, por que valeu essa sessão de hoje? Quais foram os aprendizados que você trouxe aqui? E deixa a pessoa falar. A pessoa agora, ao falar, o seu cliente chegando e falando para você, nossa, hoje eu descobri sobre as personalidades humanas e tal, e fala, o que está acontecendo com ele? Ele está percebendo a transformação dele. E quando ele percebe a transformação começa a acontecer. E ele vai indicar mais o seu trabalho. E ele vai evoluir mais. E aí, outro exemplo. Nós conversamos sobre o relacionamento com os pais, sobre como foi a infância, como foi a adolescência, porque valeu. Nossa, hoje eu olhei mais para a minha própria história, achei que foi muito produtivo, e ele vai trazer as questões. Agora, você ainda pode perguntar,
Tem alguma coisa que você gostaria que eu fizesse por você que eu ainda não estou fazendo? Tem alguma questão que você deixou de falar aqui? Que você gostaria, algum assunto, alguma questão que você gostaria de falar sobre? Se você fizer perguntas como essa, fica praticamente impossível a pessoa não estar percebendo que ela está evoluindo. A maior parte das vezes, quando um terapeuta diz que o cliente não está tendo resultado, é por desalinhamento de expectativas. O cliente chega achando que o terapeuta ele tem as respostas, ele não entende como funciona o processo de terapia, ele pensa assim, eu vou chegar na terapia, o cara vai me dizer o que eu tenho que fazer e eu faço e acabou o problema. E não é bem assim. A pessoa vai, o terapeuta vai despertar na própria pessoa as soluções. A solução vem muito mais do cliente do que do terapeuta. E só do terapeuta explicar isso, fazer esse alinhamento desde a primeira sessão, a pessoa tende a olhar e falar, caramba, qualquer coisa que começa a acontecer de evolução, ele percebe a própria evolução, porque ele entende que as respostas estão vindo dele e não do terapeuta. E claro, em alguns momentos vai ter psicoeducação, o terapeuta pode trabalhar alguns exemplos de estratégias comportamentais, só que quanto mais o terapeuta intervém dizendo o que é para o cliente fazer, menor se torna a sustentabilidade da transformação. Quanto mais o cliente encontra as respostas dentro dele e vai se descobrindo e jogando num próximo nível, mais sustentável se torna, porque é de dentro para fora. Eu vou te dar um exemplo prático. Se eu chego para você e falo, olha, você tem que caminhar 10 minutos por dia, você pode simplesmente não gostar de caminhada e não caminhar. Agora, se você fala para mim que você vai entrar numa aula de dança e se matricular na aula de dança, e você gosta de dança, a chance de dar certo a aula de dança é maior, porque veio de você, não veio de mim. Pegou? E as duas coisas podem ajudar a pessoa a fazer algum tipo de atividade física. Isso é importante para o processo também de desenvolvimento. E olha, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal nunca acabam. É importante também trazer essa clareza. Olha, quando é o momento de dar alta para o paciente ou para o cliente? Quando, eu gosto de dizer, quando ele quiser ou quando você quiser. Como assim? Se a pessoa está vendo valor, ela está gostando do processo, ela está se desenvolvendo, cara, por que não você não renovar as sessões com ele? Ah, Romani, mas ele já tratou a ansiedade que ele tinha lá atrás, ele não está mais com aqueles problemas de ansiedade. Beleza. Mas talvez ele queira promover autoconhecimento, talvez ele queira promover desenvolvimento pessoal, talvez ele não esteja mais fazendo terapia para ansiedade. Agora pode ser que ele está buscando se desenvolver como pessoa, pode ser que ele está buscando autoconhecimento. E se você tiver condições de ajudar ele com isso, ajuda ele com isso também. Pegou? E aí você pode renovar o processo terapêutico com ele. Agora, se ele chega e por algum motivo ele começa a... Vou colocar aqui. Ah, ele não está fazendo as tarefas, ele fala que não está valendo a pena a sessão, que ele não está gostando. Você pode chegar para ele e perguntar, seja claro. Você está falando com outro ser humano. Chega para ele e fala, claro, olha, o que você acha que eu poderia fazer de melhor? O que você gostaria que tivesse nas sessões para você saber que está valendo a pena? Aí se ele falar assim, eu gostaria que você dissesse o que eu tenho que fazer para resolver meus problemas. Aí você tem que jogar para ele como a terapia funciona. E percebe que isso aí foi erro de alinhamento lá na primeira sessão? Quer dizer que você errou lá atrás, por isso ele está frustrado? Aí você pode falar para ele, olha, terapia funciona de forma ativa. Não é um processo de consultoria, é um processo de eu e você vamos trabalhar junto no seu objetivo e trazendo aquilo que tem dentro de você. As respostas são suas. Eu estou aqui para ajudar você no seu caminhar. E deixar muito claro como funciona a terapia. E se ele pensar que é uma pílula mágica, você pode até falar para ele, não existe pílula mágica. Para o processo de autoconhecimento, não existe. É melhor se você usar as escadas ao invés do elevador. Por que é melhor? Aqui eu estou falando na analogia. Porque você vai sustentar melhor a transformação. Se você sobe em 1 segundo, é mais fácil de você não conseguir sustentar o próximo nível.
Se você entender o processo para chegar no próximo nível, fica mais fácil de chegar no próximo nível e manter o resultado. Nós estamos aqui para trabalhar de forma ativa no seu processo. Não é uma pílula mágica. É um processo de autoconhecimento. É um processo de entender mais sobre comportamentos e emoções. É isso que a terapia, é assim que a terapia funciona. Explicar para ele não é uma lavagem cerebral, não é um processo de pílula mágica, é um processo de despertar o eu. É como, eu gosto de dizer o seguinte, é como se houvesse níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que o processo terapêutico bom faz? Ele pega uma pessoa que talvez está no nível 1 em determinada área e vai levando ela para julgar no próximo nível, 2, 3, 4, 5, 6. Não é mágica, ele chega e foi lá para o nível 10 e os problemas dele acabaram. Não, e sempre vai ter desafios. Até porque desafios preparam pessoas comuns para que elas se tornem pessoas melhores. Então, imagina o seguinte, foi para o próximo nível, foi para o próximo nível, foi para o próximo nível. Uma pessoa que aprendeu a sustentar a fase nível 6, se vem um desafio nível 3, agora ela sabe passar. Agora, uma pessoa que está no nível 1, ela não sabe passar do nível 1, aí vem um desafio nível 3, ela pensa que vai morrer. O processo terapêutico consiste em transformar esse ser humano em alguém capaz de sustentar o próximo nível. Não é fazer pela pessoa, não é chegar só dando diquinhas e muitas vezes trabalhando com um processo de ressignificação. Usar estratégias emocionais, comportamentais e biológicas. Entender o que está acontecendo na vida da pessoa como um todo. Exemplo, às vezes a pessoa diz para você que ela está com problema de ansiedade. E tem terapeuta que desconsidera a parte hormonal da pessoa e chega e se esquece de fazer perguntas sobre como está o sono da pessoa, como está a alimentação, se a pessoa está bebendo água, porque de repente o problema de ansiedade que ela está enfrentando é só por privação de sono, ela não está dormindo direito e aí vai entrando num loop. Aí tem outra pessoa que está enfrentando o problema de ansiedade porque não está se alimentando bem, está comendo só porcaria. E aí, de repente, você está querendo trabalhar com uma diquinha lá para ele fazer tal coisa. É importante entender aquele indivíduo de forma subjetiva e trabalhar na ressignificação em conjunto. O que é a ressignificação? É a percepção dele sobre a realidade que ele construiu. Trabalhar o estado emocional. Entenda o sentimento que ele carrega para trabalhar esse sentimento. Exemplo, para algumas pessoas, ele vai ter o sentimento de angústia, para outros, raiva, para outros, insegurança. Aí você ressignifica esse sentimento, automaticamente ele fica mais leve, mais livre para sustentar resultados melhores. E ser muito claro com o cliente. Se o cliente, olha, vou colocar aqui, você falou para ele fazer uma tarefa, combinou com ele, ele falou que ia fazer e não fez, o que pode ter acontecido? A tarefa veio de você, não veio do cliente. E se veio de você, não veio do cliente, pode ser que fica mais difícil dele fazer. 2, a tarefa poderia ser muito grande e era melhor dar um micropasso. Exemplo, se a pessoa fala, eu vou fazer 1 hora de caminhada todo dia e ela nunca tinha feito caminhada, isso é loucura. É mais fácil ela pegar e falar, cara, eu vou fazer caminhada todo dia, mesmo que seja 2 minutos eu saio na rua, caminho e volto. Pode ser até 2 minutos, mas eu sempre vou fazer essa caminhada aqui. Pegou? É o passo de formiguinha. Ou eu quero ler. O cara nunca leu, aí de repente ele fala que vai ler um livro por semana. Não vai sustentar. Talvez sustenta a primeira semana, depois ele se frustra e se acha um fracassado. É melhor fazer e criar estratégias que sejam um pequeno passo. Às vezes, se a pessoa diz, olha, eu tô com depressão, não tô conseguindo fazer as tarefas. Beleza, então dá uma micro tarefa para ela. Qual que é a dificuldade que ela está tendo? Ela fala, tô com dificuldade de tomar banho. Então, sua microtarefa é tomar banho. Sua microtarefa é põe o despertador e coloca a hora do banho. E aí, põe essa como sendo a vitória. Quando você conseguir tomar banho 7 dias seguidos, qual vai ser o prêmio que você vai receber? Coloca uma comemoração. Como que você vai celebrar? Para ela começar com pequenas coisas. Romani, mas tomar banho, óbvio que qualquer pessoa consegue tomar banho, uma pessoa com depressão talvez não. Estou entendendo? Não adianta você querer colocar uma atividade exagerada
é muito melhor e mais eficiente colocar uma atividade que a pessoa consiga realizar. Pegou? Uma atividade que a pessoa consiga realizar. E olha, vamos lá. Lembra disso. Para trabalhar no processo terapêutico, você precisa, dentro da terapia, trabalhar a parte emocional. O que é emocional? São os sentimentos da pessoa, como ela se sente. Trabalhar o sentimento que acompanha. Você precisa trabalhar a parte emocional, promover ressignificação, a percepção dela sobre o que está acontecendo, mas só isso é suficiente? Não. O que mais você precisa além da parte emocional? Além de ressignificar sentimentos? Você precisa da parte racional. Você precisa ajudar ela a criar estratégias comportamentais. Você precisa ajudar ela a montar um plano de ação. Você precisa ajudar ela a entender o que ela deve fazer e organizar isso. E a parte que eu chamo biológica, que é perceber como está o sono, como está a alimentação, como está a água, como está a respiração dessa pessoa. Se você trabalhar com essas 3 partes em conjunto, fica praticamente impossível a pessoa não evoluir. Porque a pessoa evolui, que seja pela parte racional, que seja pela parte emocional, que seja pela parte biológica. Inclusive, você indicar acompanhamento multidisciplinar quando necessário, já é um processo de evolução, porque de repente a pessoa está precisando também de ir no psiquiatra. Aí você pode recomendar o psiquiatra. E aquilo ajuda a pessoa. Ou a pessoa está precisando de um nutricionista, você pode recomendar um nutricionista. Isso ajuda a pessoa. Pegou essa? E aqui, ó, a Aline colocou as etapas. Tomada de consciência, inconformidade, consistência e transformação. Isso gera o processo de transformação. Tem gente que já quer começar na consistência direto. Não, primeiro vamos tomada de consciência, primeiro vamos promover autoconhecimento junto com a pessoa. Agora, se a pessoa já tem a tomada de consciência bem definida, ela está na inconformidade, a roupa velha não serve mais, aí sim você vem para a fase de consistência, aí sim você começa a trabalhar estratégias comportamentais. Aqui, ó, na tomada de consciência, você tem que desenvolver processo de ressignificação, a parte emocional da pessoa, estratégias biológicas para ajudar ela a tomar consciência e autoconhecimento o tempo todo aqui na tomada de consciência. Inconformidade é o principal emocional aqui. O principal, aqui a pessoa já tem autoconhecimento o suficiente, pelo menos o suficiente. Agora vem inconformidade, que é a parte emocional para sustentar aquele resultado. E aí aqui a terceira parte vem o desenvolvimento pessoal, vem a fase de continuar fazendo, mas agora fica mais fácil da pessoa continuar fazendo, porque ela tem mais equilíbrio emocional para continuar fazendo. Se ela não tiver esse equilíbrio emocional, ela vai ser aquela pessoa que começa e para, começa e para, começa e para, porque ela não passou pela fase de inconformidade de forma sustentável, ela não passou pela fase de tomar de consciência de forma sustentável. E quando ela toma consciência e alcança a inconformidade real, o que acontece? Ela descobre o que realmente ela está buscando. Porque às vezes chega um cliente que está acima do peso e fala para você que quer emagrecer, e o simples fato de você trabalhar bem essa tomada de consciência faz ele descobrir que o que ele quer não é emagrecer, ele quer somente se sentir mais amado, ele somente quer olhar no espelho e ter orgulho de quem ele é. Às vezes ele está querendo só cuidar um pouco mais da saúde dele, mas ele não necessariamente quer emagrecer. Pegou essa? Isso já muda o jogo do processo terapêutico e ajuda ele, inclusive, no emagrecimento. E aí a inconformidade se torna consequência para sustentar esse próximo nível. E quanto mais você... E aí a consistência, você vai montar um plano de ação junto com a pessoa, a estratégia agora ele consegue seguir, porque ele já trabalhou a parte emocional antes. E a transformação é quando ele entra num novo nível. E, cara, ele já criou um estilo de vida. E agora ele tem outros problemas, outros desafios, que aí nesses outros problemas ele vai precisar voltar para a fase 1 e a gente repete o ciclo. É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal nunca acaba. E aí, lembra disso, pessoal. Não é pílula mágica. E você tem que trabalhar clareza com o seu cliente em relação a isso. Porque senão você vai atrair cliente, desculpa o termo,
imaturo e você vai querer virar o super-herói. Senão vira aqueles caras, tipo, sabe aqueles curandeiros, tipo o João de Deus fazia? Aquilo lá é extremamente antiético. Por quê? Gente, estatisticamente, eu vou te dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui aquele exemplo do João de Deus. Chegava lá de 5 a 20 mil pessoas por dia. De 5 a 20 mil pessoas por dia, todos os dias ia ter alguém que ia chegar lá com câncer, que depois iria ter remissão dos sintomas, todos os dias. Então é muito simples, um milagre assim, mas não por causa do que a pessoa está fazendo, porque o câncer já ia ter remissão de qualquer jeito. Então, isso cria experiências anedóticas que não é sustentável. O processo terapêutico não deve ser experiências anedóticas, não deve ser, olha, eu pessoas, e aí teve um cara lá que teve um milagre doido lá, mas talvez aquele milagre já ia acontecer. Agora, o que acontece que é mais sustentável? Promoção de autoconhecimento, sem pílula mágica. E algumas vezes vai acontecer transformações profundas, mas não por causa de você, porque você é o super-herói, porque aquele cliente estava no momento dele. E como eu saber qual é esse momento do cliente? Anota essa, metodologia ESC. O que é a metodologia ESC? Quem está emitindo a comunicação, isso daqui é meu, eu desenvolvi essa metodologia também, emissor da comunicação. Quem está emitindo a comunicação? O segundo passo é, ESC, um acrônimo, é emissor da comunicação. Exemplo, o terapeuta comunicando com o cliente. S, o sujeito, o cliente no caso. Ele é o sujeito que está recebendo a comunicação emitida. C, o contexto, dentro de um ambiente terapêutico. E o outro C, a comunicação que está sendo emitida, que é as palavras que estão saindo da sua voz, da sua boca, a sua roupa e tudo que está acontecendo também não verbalmente, o ambiente, por aí vai. Aqui, eu quero que vocês percebam que isso daqui faz a transformação acontecer. Eu gosto de contar a história de um rapaz, isso aconteceu em um dos treinamentos das minhas formações, que aconteceu basicamente o seguinte: a pessoa chegou e ela conta que ela perdeu cerca de 40 quilos. E quem foi o terapeuta dela, terapeuta, foi um menino de 6 anos. O cara estava entrando no ônibus, pesando cerca de 140 quilos. Aí, de repente, ele ouve uma voz de alguém dizendo: olha a baleia. Então, ele fica extremamente nervoso, ele olha para trás e percebe que quem falou olha a baleia era uma criança de 6 anos de idade. Então, o emissor da comunicação, uma criança de 6 anos. O sujeito, o rapaz que estava com 140 quilos. O contexto, dentro de um ônibus, as pessoas olharam para ele, alguns deram risada, esse foi o contexto. Ele ficou extremamente inconformado, percebe que ele saiu da fase de tomada de consciência, que ele já tinha tomado consciência que ele tinha um problema, que ele queria emagrecer, não estava dando conta. Ele entrou na inconformidade. Aqui ele entrou na inconformidade, a roupa velha não serve mais, ele sentiu dentro de si que ele ia mudar a rotina dele. Daquele dia em diante, ele começou a comer de forma mais saudável, começou a fazer atividade física, essa foi inconformidade. Aí ele entra naquele processo de consistência. E aqui o quarto passo é a comunicação emitida, que foi, olha a baleia. Pegou o seguinte? Então, quando essa metodologia se alinha, você tem um processo de transformação que leva à tomada de consciência ou que leva à inconformidade. Pegou? E essa inconformidade pode gerar a transformação que a pessoa precisa. Mas lembrando, não é pílula mágica. E Romani, quais ferramentas eu posso utilizar com aqueles clientes que estão muito... E tudo que eu faço, eles não estão se engajando. Gente, eu falei aqui, utilize ferramentas de autoconhecimento. Exemplo, ferramentas para análise de perfil de personalidade. Exemplo, ferramenta do mapa da autoavaliação para entender como estão as áreas da vida dele, como está o relacionamento, relacionamento com filhos, relacionamento social com amigos, tempo para lazer, ou como está a saúde dele, como que está a vida profissional, a vida financeira. Só de você identificar isso, você está promovendo autoconhecimento. O que mais você pode fazer? Você pode usar a ferramenta Sol e Chuva, você pode usar ferramentas de nível de impacto
de uma pessoa no mundo que tem essa ferramenta dentro da plataforma do Instituto Romani. Você pode utilizar de analogias, de histórias, de metáforas, várias histórias que, inclusive, tem eu compartilhando dentro da plataforma do Instituto Romani. Você pode compartilhar ela com os seus clientes. Você pode fazer a técnica, a ferramenta do subir na montanha. Você pode fazer perguntas que tenham a ver com entender mais da história de vida daquele cliente, entender mais tanto os momentos desafiadores, as crenças limitantes, as crenças fortalecedoras. Você pode fazer o jardim de folhas com ele, fazendo as perguntas que antecedem o jardim de folhas para conhecer melhor a identidade daquele cliente. Tem muita coisa para ser feita, para entender mais e promover autoconhecimento. Beleza? Ó, boa aqui, ó. Principal função do terapeuta é ressignificar o sentimento do cliente para jogar no próximo nível e seu amadurecimento. Muito bom. Eldio, hipnoterapeuta psicanalista. Muito bom aí. E olha, por que é interessante isso aqui que o Eldio falou? Porque imagina o seguinte, na terapia a pessoa chega. A pessoa chega lá e ela fala que está com ansiedade. Você não trata a ansiedade em si, a ansiedade é um sintoma. Você vai olhar para a vida que essa pessoa está vivendo. Quais os sentimentos que ela tem? Ela tem uma angústia, você explica a angústia e de repente a ansiedade começa a melhorar. Aí você melhora como ela percebe o relacionamento dela com as pessoas em volta, de repente a ansiedade começa a melhorar. De repente você melhora as estratégias comportamentais dela no dia a dia, de repente a ansiedade melhora. Você não trata a ansiedade, você trabalha a pessoa, o ser humano, e consequentemente os sintomas vão embora.